A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é 7 de novembro, quinta-feira. Estamos lendo aqui 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Isso aqui, você já reconheceu, é a bênção apostólica que se tornou tradição no cristianismo no mundo afora. Essa foram a chamada, né, de bênção apostólica e tem tudo a ver mesmo com o momento da revelação, né, aonde o amor de Deus já foi provado na cruz do Calvário, a graça que há em Cristo Jesus já foi manifestada ao mundo e o Espírito Santo já foi derramado sobre a igreja. Então, esse, essa trindade, né, que é um termo que a gente passou a usar, mas essa triunidade está manifestada. E o apóstolo Paulo roga as bênçãos da trindade, né? As bênçãos da trindade, porque é o que Jesus oferece, o favor, né? Jesus se ofereceu como sacrifício vivo, né, como oferta por amor a nós, pagou o preço de redenção, mas o que que ele manifesta? A graça. E o que que o Senhor Jesus, por que que o apóstolo Paulo impetra esta bênção? Porque a graça que há em Cristo Jesus, portanto a graça tem nome, a graça é Jesus, mas a graça também é como o que coloca a máquina, digamos assim, para funcionar. Quando a igreja começou no meio dos gentios, na experiência de Antioquia, que a gente lê em Atos dos Apóstolos, o Barnabé foi ver o que estava acontecendo. E ele disse que via a graça do Senhor ali presente, né? A graça, como é que ela se manifesta? Ela se manifestou, é Jesus, é uma pessoa, mas ela se manifesta na obra de salvação. Todas as vezes que o reino de Deus vai expandindo, acontece uma comunicação, uma ação da graça. Apóstolo Paulo disse em outro momento que ele não tinha, que ele não conseguia sequer pensar alguma coisa de forma autônoma. Ele não usou essas expressões, mas que ele dependia da graça de Deus. Ele falou isso várias vezes. Ora, se o apóstolo Paulo está dizendo que depende da graça de Deus e dependeu da graça de Deus para realizar os seus feitos, obra missionária, ser pastor, ser evangelista, porque ele era esse combo todo, né? Pastor, evangelista, mestre, apóstolo. Se tudo o que ele fez ele dependeu da graça, o que dirá de nós, né? Ainda que alguns trabalhem bastante também, eu reconheço isso. Mas tudo que fazemos dependemos da graça de Jesus. É como um óleo nas engrenagens, é o que faz funcionar. É a obra de Jesus Cristo que deriva para nós, mas para nós ela se manifesta de duas maneiras: é salvadora, né? Mas também é operante, potente, é o que nos coloca em movimento, né? Junto com a fé. Ele impetra a bênção do amor de Deus, porque, como eu já disse, o amor de Deus foi provado na cruz do Calvário, e é do amor de Deus que precisamos. Pensa comigo, se a nossa alma não se cala, como dizia o salmista, como criança que descansa no colo de sua mãe, né? Se o lugar de paz, de aconchego, né, total, existencial, se não é quando a gente sabe e quando a gente sente que é amado por Deus e que esse amor de Deus é protetor, nos acolhe, nos ajuda. E o apóstolo Paulo impetra esse amor
Porque eu disse, ele já foi provado na cruz do Calvário, mas é um amor também operante. Por isso que ele impetra. Porque o amor de Deus, dia após dia, nas nossas vivências, esse amor vai sendo demonstrado. Ele já foi provado, mas a gente vai tendo experiências com esse amor. Qual é o crente que não possa testemunhar da, das pequenas provas, demonstrações de cuidado de Deus para conosco, em coisas que somente Ele poderia fazer, em coisas muitas vezes surpreendentes, em experiências pessoais, experiências de cuidado, que é uma prova inequívoca de que é Deus dizendo: eu não só estou com você, mas eu gosto de você, eu te amo, né? Então, é o que o apóstolo Paulo está pedindo para a gente viver debaixo da graça, né? Operar pela graça e na graça, desfrutar deste amor, porque ele também é operoso ou operante, né? Ele está derramado, né? Nos nossos corações, e quando há esse apelo, da mesma forma da graça, a graça é salvadora, mas a gente trabalha pela graça. O amor é a mesma coisa, foi provado na cruz do Calvário, mas e é um amor que é a essência de Deus, é um amor que a gente percebe, terceira coisa. Quarta coisa, é um amor que a gente precisa praticar. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, e o amor de Deus. É uma bênção que é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, olha, que habite em vocês toda a graça de Jesus, para vocês trabalharem. Que o amor de Deus esteja no coração de vocês, para vocês amarem, né? É mais ou menos isso como eu leio a bênção apostólica. E ele termina, e a comunhão do Espírito. O Espírito também já foi derramado, aquela promessa se cumpriu, promessa do Antigo Testamento. Jesus disse que enviaria, também fez promessa e enviou. E o Espírito do Senhor foi derramado. É tão, tão importante que é uma leitura que como se o próprio Jesus tivesse voltado para nós. Por isso que nós não sentimos saudade de Jesus, porque nós temos o Espírito Santo, né? A gente vai ver Jesus, vai ver as mãos transpassadas e os pés furados, né? Mas a gente da pessoa, né, da companhia, da instrução, a gente não sente falta, porque o próprio Jesus disse, importa que eu vá, porque se eu não for, ele não virá, né? E havia muitas, Jesus via muitas vantagens do Espírito ser derramado, porque Jesus, enquanto humano, estava debaixo das leis da natureza, em que aspecto? Podia ocupar um único lugar de cada vez. E o Espírito Santo está derramado sobre toda a carne, ou seja, ele está no mundo inteiro, né? Se bem que toda a carne tem outras implicações, né? Todas as etnias, para todo aquele que crê. Ele trabalha nos incrédulos para que eles se convertam e habita nos crentes de todos os povos, de todas as épocas, a partir deste derramamento. E o que o apóstolo Paulo está rogando? Não é só uma promessa que se cumpriu lá atrás, mas o que importa é que a gente tenha comunhão com o Espírito Santo. Então, graça, amor, comunhão com o Espírito Santo. Graça de Jesus, amor de Deus, comunhão com o Espírito Santo, sejam com todos vós. E na igreja a gente diz, e que todos digam amém. Vamos orar. Pai, rendemos graças a Ti. Muito obrigado, porque esta bênção é impetrada pelos Teus servos, a bênção que o apóstolo Paulo desejou aos coríntios, é a bênção que falamos para os nossos irmãos, que ouvimos
todo término de culto, de reunião feita no nome de Jesus, e que o sentido não nos seja roubado, mas que de fato busquemos essa graça, desfrutemos e pratiquemos este amor e que tenhamos profunda comunhão. Que seja assim, Senhor, em nós, mas também que seja o nosso desejo até maior, ardente, de que os nossos irmãos vivam a mesma experiência. É o que eu oro, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.